Salve, galera! Aquele abraço para você ligado aqui no Tomazão TV, começando mais uma semana e começando com o título azulino. O Leão é campeão paraense 2025, 2 jogos sensacionais, uma decisão para ficar na história realmente. O primeiro jogo, 3-2, vitória do Remo, e ontem a vitória do Paysandu de 1-0 e a decisão dos pênaltis que deram o 48º título ao Leão Azul. Vou repetir as palavras do Guerreiro no Bola na Torre de ontem. O Paysandu entra maior, sai maior do que entrou nessa decisão, e o Remo mostrando a sua força, o equilíbrio, o bom elenco, e o Paysandu com todas as condições de reação. Então, é momento da gente realmente falar sobre essa decisão. Sem antes pedir para você não esquecer de assinar o canal. Se você está assistindo aqui, ainda não é assinante, não se inscreveu, aciona o sininho para receber as notificações, deixa o like para a gente valorizar o nosso conteúdo e ficar mais forte para o YouTube divulgar cada vez mais o Tomazão TV. Vamos nessa, falar da decisão, começando pelo Paysandu, que foi o time que acabou surpreendendo sim ao adversário. Para quem imaginava que o Remo pudesse vencer com facilidade, até pelo início do primeiro jogo, e depois a coisa se reverteu de tal forma que o Paysandu se agigantou na decisão realmente. E valorizou a conquista azulina, sem dúvida alguma. A gente vai já ouvir o Daniel Paulista falando sobre isso, mas principalmente o Luizinho Lopes, que conseguiu organizar o Paysandu, e juntamente com a torcida, ele faz questão de frisar isso, o torcedor muito importante, jogando junto com o time, passando essa energia positiva, e com todos os problemas que o Paysandu vinha tendo, o Paysandu conseguiu fazer jogos de superação, fazendo gols, né? E quebrando essa sequência negativa de 10 jogos sem vencer, vencendo um jogo, um clássico contra o Remo, que é sempre diferente, totalmente adverso a qualquer situação, porque o clássico a gente diz que é um campeonato à parte dentro da competição. O Paysandu venceu, mas perdeu nos pênaltis e saiu aplaudido. O torcedor reconheceu a volúpia, a vontade, a determinação da equipe, mas infelizmente sem comemorar o título. E a tristeza do Luizinho realmente reflete justamente pela perda do título diante do Clube do Remo, o técnico do Paysandu no Tomazão TV. Desde o dia que eu nasci, se não sofrer em perder como nós perdemos, não tem sentimento. Então, assim, a minha tristeza não é de abatimento, é tristeza por sentir muito, né, não ter sido campeão com o Paysandu. Isso é óbvio, não adianta que eu estar com duas conversas. Com relação ao jogo, eu concordo com você, o Paysandu fez um grande jogo. Os 2 jogos foram 2 grandes jogos, foram dignos da mística do Repá. Mas assim, o que mais me impressionou desde o primeiro momento foi a paixão da torcida do Paysandu. A torcida do Paysandu foi inacreditável, eu nunca tinha visto nada igual desde o primeiro momento. Teve o mosaico no início, teve a bandeira, durante o jogo só escutava a torcida do Paysandu, e aquilo ali passou uma energia muito forte que nós seríamos campeões. Mas futebol, quando bate, bate pesado. Mas você falou uma coisa aí que a torcida aplaudiu no final. É muito difícil acontecer algo se um time não mostrar muita garra, muita vontade de vencer. A torcida aplaudiu a gente perdendo para o maior rival, porque eles sentiram a nossa dignidade dentro de campo. Nos restou a honra no final, né? Mas eu estou extremamente triste, profundamente, falo isso do fundo do coração, porque a gente trabalhou demais e a gente entregou tudo, né? Agora não tem muita energia, a gente precisa agora recuperar as energias, né? Afogar as mágoas aí para a gente levantar e seguir em frente. Aí o técnico Luizinho Lopes, muito abatido realmente com a derrota, sentindo profundamente a perda do título. Umas 2 semanas atrás conseguiu aquela conquista da Copa Verde, mais ou menos da mesma forma, revertendo uma situação, mas nos pênaltis desta vez o Remo acabou levando a melhor e conquistou o título. O Paysandu já pensa na quarta-feira. E amanhã a gente vai falar sobre o jogo contra a equipe do América. O Paysandu vai ter essa segunda de folga, descanso total, reapresentação na quarta-feira de manhã, porque a viagem à tarde para Belo Horizonte só tem
um período de treinamento, de regenerativo e de recuperação de jogadores. Sem Novídio, que ainda não pode jogar, o Pedro Del Valle, Borazzi continua fora, contusão muscular, o Kevin, que ainda não se recuperou, e o Matheus Vargas, um dos melhores do time do Remo, do Paysandu nessa decisão contra o Remo, não vai poder enfrentar o América Mineiro. Então, realmente vai ter que bater cabeça para tentar arrumar ainda mais o time do Paysandu para um jogo difícil contra o América. Importante pontuação, até a vitória, melhor ainda, para tentar começar a virar a chave e dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Paysandu, que já anunciou, o presidente Roger confirmou, até 6 contratações, aquela que anunciamos do João Magno praticamente descartada, porque o jogador está parado, está sem condições, então o Paysandu só vai contratar jogadores que chegam para jogar, não é para se recuperar em departamento médico. Então vamos em frente. E do lado do Remo, alegria, satisfação, a comemoração pela conquista da maneira que foi, valorizada pela boa atuação do Paysandu. O Remo teve problemas durante o jogo, principalmente com a perda de alguns jogadores, como o Janderson, que se contundiu, depois o Sávio, depois o Klaus, e já não tinha o Jaderson, que ficou claro, é um jogador importantíssimo no meio-campo, um jogador que dita o ritmo, que acelera, que marca, que ataca, que defende, e realmente não é o mesmo Remo com o Jaderson, e sem o Jaderson é totalmente diferente. O técnico, o Daniel Paulista, fala desse resgate do Remo, né, desse início de trabalho, a importância de ganhar a partida contra o Paysandu, pela boa atuação do adversário, o Remo se superando e levando nos pênaltis, embora tenha vencido pelo jogo, perdeu o jogo da volta, mas nos pênaltis conquistou o título, o 48º da história azulina. Daniel Paulista falando no Tomazão TV, e a conquista azulina valorizada pela boa atuação do Paysandu e a boa participação do torcedor, que impressiona, que joga junto com o time. Daniel Paulista. E desde que nós chegamos, foi um momento de união, de abraçar a causa, abraçar o clube, para que nós pudéssemos resgatar um gigante, né? Estamos num início de trabalho ainda, acho que começa a dar frutos, e agora as atenções vão ser voltadas todas ao Campeonato Brasileiro, mas como você disse, ter jogado 2 jogos com a intensidade, não só física, mas a intensidade psicológica que envolve decisão e decisão contra o rival, com 2 estádios lotados, numa atmosfera tensa, né, complicada, e foram 2 jogos muito bem disputados, difíceis. Temos que salientar também a postura do nosso rival, porque enaltece ainda mais a nossa conquista, porque foram 2 jogos duros, né? Mas o Clube do Remo está de parabéns, porque conquistou, marcou o nome na história, volta a conquistar depois de alguns anos. E agora vamos hoje comemorar. Amanhã, hora que tivermos a nossa apresentação no período da tarde, claro, vamos pensar no que vamos fazer para quarta-feira, mas claro que o estrago no sentido de ter tido duas partidas extremamente difíceis, tanto fisicamente quanto psicologicamente, eu acho que nos deixou com algumas dificuldades para a quarta, né, como os atletas que você disse, e isso também dificultou o nosso jogo durante a própria partida, mas para quarta-feira acredito que serão atletas que dificilmente terão condições de estarem aptos, né, mas vamos aguardar para amanhã. Mas assim, a dificuldade para quarta-feira com certeza vai existir, mas tenho certeza que vamos precisar do apoio do nosso torcedor, para que ele seja um gás a mais nesse momento de dificuldade, porque vai ser jogo de quarta-feira, nós precisamos do torcedor, porque por tudo que aconteceu, nós vamos precisar dessa força extra, porque o time precisa se recuperar e o tempo é muito curto, né? Mas vamos pensar nisso amanhã, porque conquistar, ganhar é muito difícil. E como ele bem disse, reapresentação já nessa segunda-feira à tarde, visando Vila Nova, jogo duro, jogo cascudo, como também será o Paysandu com o América Mineiro. O Vila Nova, 19 horas, no Mangueirão, desta quarta-feira,
sem Klaus, provavelmente sem Sávio, sem o Alan Rodrigues, que não se recuperou, sem Janderson, sem o Jaderson, que não volta pelo menos em menos de 25, 30 dias, e o Pavani, que está suspenso porque levou o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Amazonas, não vai poder jogar. E aí o técnico Daniel vai ter que bater cabeça para tentar arrumar a melhor formação. Chance para o PH, pelo menos no banco, numa possível entrada no segundo tempo pela velocidade, né? O Regis, que ainda não está fisicamente totalmente recuperado, mas pode ser uma boa opção. Bom, Reinaldo, tem o Rafael Castro, na defesa se arruma, Marcelinho na lateral esquerda, mas e o Edson Cauã? Será que não poderia ser aproveitado? Não vem jogando, mas fez um ótimo campeonato paraense e pode ser utilizado pelo Daniel Paulista. Vamos aguardar. Quarta-feira, tudo começa de novo, agora virando a chave e a Série B, o Remo que é o quarto colocado, e se vencer o jogo do Vila Nova, pode conquistar a vice-liderança, ficando apenas atrás do Goiás, que é o líder com 16 pontos. Para fechar o vídeo, para a comemoração do torcedor azulino, a batida final do pênalti do Reinaldo e o título azulino, 48º da história. Aquele abraço e comemoração do Clube do Remo por mais um título paraense no Tomazão TV. Meio do gol, vai tomar distância. Já foi autorizado, se fizer o Remo é campeão. Lá vai ele, pra bola, com a perna esquerda, bateu, é gol! É sal, é sal, é sal! Gol! É do Leão, campeão paraense em 2025! Na cobrança dos pênaltis,